Muito boa tarde a todos. Para mim, de fato, é um grande prazer, um privilégio poder passar por Maringá, conhecer Maringá. Eu já tinha passado várias vezes, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de ficar um pouco mais. Minha esposa e eu, a gente estava conversando, a gente está encantado com a cidade, uma cidade realmente incrível. E o privilégio de encontrar vocês, né? A doutora Bárbara disse, nós estamos aqui por causa do Gerson. Não, o Gerson está aqui por causa de vocês. Eu vim para encontrá-los. Eu quero agradecer o convite da doutora Bárbara, dos organizadores. Agradecer também a Lucinéia, cadê ela? Que é diretora aqui do FEITEP, que gentilmente aí nos acolheu, nos recebeu e abriu esse espaço para o que a gente vai fazer aqui agora. A gente, na verdade, vai fazer uma roda de conversa, não vai ser bem uma palestra, vai ser uma roda de conversa sobre esse tema, feitos para brilhar. No primeiro momento, né, quando você olha esse texto, dá a impressão que isso é máxima de autoajuda, né? Não parece? Feitos para brilhar. Da onde vem esse conceito? Você sabe que quando você vai decidir na vida o caminho que você vai seguir, a trajetória que você vai seguir, principalmente se você vai empreender, normalmente você vai se inspirar em duas direções. Você vai procurar empreender em coisas que você gosta muito e quer ver mais no mundo, ou coisas que te aborrecem e você quer que tenha menos no mundo. E esse foi o meu caso. Eu primeiro me inspirei em coisas que eu amo muito no mundo. E se tem uma coisa que me encanta, é a possibilidade de tocar a vida das pessoas e ver que essas pessoas se desenvolvem, que elas crescem, que elas se tornam plenas, que elas alcançam o topo, que elas deixam de ser médias e passam a ser pessoas excelentes em qualquer dimensão da vida. E eu acabei dirigindo a minha vida em grande parte da minha carreira profissional, pelo menos metade do tempo da minha vida profissional, eu passei trabalhando, ajudando a desenvolver pessoas. E se tem uma coisa que me aborrece, é ver pessoas morrendo sem nunca terem vivido plenamente. Pessoas que passaram a vida sendo médias, 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 e elas nunca experimentaram o que a vida tem de melhor. Esse feito para brilhar está muito relacionado a isso. Mas de onde vem essa expressão? Essa expressão eu fui buscar no livro das ideias de Deus. Se você quer saber o que Deus pensa sobre qualquer coisa, ele deixou registrado um livro com as suas ideias, que é a Bíblia. E nos evangelhos a gente encontra esse texto: e brilhe a vossa luz, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E eu estava percebendo que para os cristãos brilhar não é opcional, é o imperativo. E brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as coisas incríveis que vocês são capazes de fazer e o seu Pai seja glorificado. O que eu quero fazer agora nessa tarde é uma conversa para entender isso em profundidade. Eu, como disse, eu passei os últimos 30 anos, na verdade esse slide está desatualizado, agora são 35. 35 atuando na área de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas. Ao longo dessas 3 décadas, as nossas empresas e nossas equipes, nós já treinamos direto e indiretamente mais de 30 mil executivos. Eu tenho tido a oportunidade, nesses 30 anos, de conviver com pessoas nos mais diversos níveis de maturidade profissional. Profissionais que estão sendo preparados para a sua primeira função de liderança, estão sendo preparados para ascender para a sua primeira função de liderança, profissionais que já estão há algum tempo ali, já com uma carreira de liderança, e profissionais que estão no altíssimo nível, estão lá no board das companhias, fazem parte do C-level, nível de altos executivos,
Eu tenho tido a oportunidade de conviver com todos eles. E ao longo desses 30 anos, a gente tem percebido que tem diversos níveis de maturidade diferentes. Mas não importa se é um trainee sendo preparado para a primeira função de liderança, se seja um alto executivo do board, eu descobri que todos, sem exceção, têm uma coisa em comum. Todos querem mais das suas vidas. Querem se desenvolver mais, querem realizar mais, querem conquistar mais. Eu estava conversando com o tio Peter agora. Eu estava contando para ele a história que eu vi recentemente de um senhor de 100 anos de idade, a completar 100 anos de idade, e os netos perguntaram: vô, o que você quer de presente? Eu disse: eu quero um curso de japonês. Mas vô, com 100 anos, para que você quer aprender japonês? Porque depois vai ficar mais fácil aprender mandarim. Todos querem mais das suas vidas. Querem se desenvolver mais, realizar mais. Ocorre, e esse é o ponto, é que nesses 30 anos eu tenho acompanhado muitas carreiras e eu percebo que esse grupo dos todos que querem mais da sua vida, com o passar do tempo, se divide em dois. Aqueles que de fato se desenvolvem, realizam e conquistam mais, e aqueles que, a despeito de desejarem as mesmas coisas, não se desenvolvem, não realizam, não conquistam mais. E a pergunta que uma mente inquieta como a minha quer fazer: por quê? Qual a diferença? O que faz a diferença? E uma das características que, naturalmente, que não existe resposta simples para a pergunta complexa, mas uma das características que eu percebi, que é uma característica comum às pessoas de reconhecido sucesso, a esse grupo de pessoas que de fato se desenvolve, realiza e conquista mais, é que eles têm profundo senso de identidade e propósito. É como se eles já nascessem com um carimbo na testa, sabendo quem são e o que querem fazer das suas vidas. Na verdade, uma das perguntas mais difíceis que as pessoas têm dificuldade de responder e que a gente procura ajudar é: para onde eu vou com a minha vida? Essas pessoas parecem que elas têm um profundo senso de propósito e de identidade. E elas parecem entender que o propósito da vida é ter uma vida com propósito. O propósito da vida é ter uma vida com propósito. E aí a gente precisa entender isso, porque eu acho que às vezes a gente usa de uma maneira assim meio superficial as palavras. O que é propósito? A gente precisa entender o que é propósito. Eu vou colocar aqui na tela 2 veículos. E esses veículos foram projetados para andar no asfalto, são veículos street. E 2 veículos são veículos para andar fora do asfalto, são veículos que a gente chama de off-road. Eu vou colocar aqui um dispositivo que é feito para capturar imagens dinâmicas. Um dispositivo que é feito para exibir imagens dinâmicas. Qual é a relação que eu estou tentando estabelecer aqui? Cada um foi feito para um propósito. Aqui tem uma relação de projeto e propósito. Okay? Propósito, então, significa para que serve alguma coisa. Isso é propósito. Para que serve alguma coisa. Agora, se propósito significa para que serve alguma coisa, me acompanha nesse raciocínio. Se eu digo que um veículo foi projetado para andar no asfalto, o propósito dele andar no asfalto, aonde ele vai dar o melhor desempenho dele? No asfalto. Ou seja, a relação é de que qualquer dispositivo, qualquer coisa, só vai dar o seu máximo, só vai ter a sua máxima performance quando estiver sendo usado para fazer aquilo que foi projetado. Correto? É isso? Se isso vale para as coisas,
vale para as pessoas, eu poderia dizer que o Silvio só vai dar o máximo dele quando ele estiver sendo usado para aquilo que ele foi projetado, sim ou não? E você também? Então a pergunta que eu tenho que fazer é: para que serve a sua vida? Porque somente quando eu descubro para que serve a minha vida, é que eu tenho a possibilidade de descobrir aonde eu posso dar o meu melhor, aonde eu posso revelar a minha melhor versão. E aí, para responder para que serve a minha vida, eu preciso entrar no campo da filosofia, porque tem uma filosofia por trás. Quem é a pessoa que melhor pode me dizer qual a máxima performance de um veículo? Quem projetou o veículo. Então, para eu saber para que serve a minha vida, ou a sua vida, eu tenho que saber primeiro qual a origem da sua vida. E aí a gente tem que lidar com duas teorias. A primeira teoria é a teoria do acaso. A teoria do acaso diz assim: olha, por acaso, sem que houvesse qualquer explicação, sem que houvesse qualquer ator por trás disso, houve uma grande explosão. E por acaso essa explosão resultou numa ordem, numa organização que gerou vida, diferente de todas as outras explosões que nós conhecemos que gera caos. Essa gerou vida, gerou organização e gerou vida inteligente. Mas essa mesma teoria diz que, por acaso, a energia que criou essa explosão, ela está se dissipando e que em algum momento essa energia vai se extinguir no universo, ele vai colapsar e vai desaparecer. Então, surgiu por acaso, existiu por acaso e terminou por acaso, e nós estamos aqui por acaso. Pergunta: tem propósito no acaso? Não tem. Bom, a gente tem que analisar uma outra teoria, cabeça de cientista aqui, ok? Lidar com a outra teoria do propósito. Qual a teoria do propósito? A teoria do propósito diz que uma mente inteligente fez um desenho inteligente, nesse desenho inteligente criou e organizou uma complexidade de fatores para que, de fato, houvesse vida, nos projetou, nos colocou aqui intencionalmente e estabeleceu formas de se comunicar com a gente e dizer para nós o que espera de nós e por que nós estamos aqui. E essa teoria, então, que tem então por detrás alguém que criou, um designer, um criador, nessa forma de comunicação ele faz uma declaração. Isaías 43, 7, ele diz assim: eu o criei, eu o fiz para a minha glória. Então está dizendo, você não está aqui por acaso, você foi criado intencionalmente para a glória de quem criou. E aí eu tenho um problema com essa afirmação. Porque ela traz uma boa notícia: eu não sou fruto do acaso. Mas me parece aí que eu sou fruto do egoísmo, eu fui criado para ser glória de outro. Não parece? Eu te crio para a minha glória. Você é meu objeto para a minha glória. Bom, aí a gente tem que tentar entender isso aqui. Para tentar entender mais uma pergunta. A pergunta é: Deus precisava ter criado você, sim ou não? Precisava ou não precisava? Eu vou provar agora que precisava. Para responder isso, eu tenho que fazer outra pergunta. A pergunta é: por que nós temos filhos? O poeta diz: filhos, melhor não tê-los. Comem gilete, bebem shampoo, põem fogo no quarteirão. Filhos, melhor não ter. Já passei por essa fase. Tive filhas gêmeas. Para me dar o troco, as duas casaram no mesmo ano e eu não fali. Não foi um marco. Já estou nessa fase aqui, que é a sucessora netinha. Mas com os filhos, eu aprendi uma coisa. Filhos
é a expressão de onde você vai ter uma série de aprendizados na sua vida. Primeiro, você vai descobrir o que é projeto de longo prazo. A primeira fase dura 21 anos. Depois você vai descobrir o que é trabalho forçado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem... Depois você vai descobrir o que é despesas incalculáveis. Vai consumir a maior parte da sua renda nos anos mais produtivos da sua vida. E depois você vai descobrir o que é preocupação eterna. Está casado, já tem neto, você continua com as mesmas preocupações. Mas a pergunta é, por que nós temos filhos? Nós temos filhos porque em determinado momento a natureza coloca dentro de nós um desejo de encontrar algo para ser objeto do nosso amor mais louco possível. Que se você soubesse o quanto você vai se apegar a eles, antes de ter, você não tinha. E os filhos, eles se tornam a nossa glória. Eu tenho um amigo, ele foi pai já assim mais maduro, e o filho dele estava começando a andar. Ele deu 2 passos e meio e caiu, assim, um fracasso total na caminhada. E ele postou, meu filho está andando, é a minha glória. Qualquer coisa que os nossos filhos façam, eles são a nossa glória. Tudo que nós queremos é ver os nossos filhos brilharem. E é exatamente por isso que Deus precisava nos ter criado, não por nós, mas porque Deus ele tem tanto amor dentro de si que ele precisou criar milhões de filhos no mundo para ele expressar e ver esse amor desses filhos brilhando, 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 brilhando. Quando a gente diz essa glória de Deus, e a gente está falando dessa glória, é porque, na verdade, a mesma glória que nós temos nos nossos filhos, ele quer ter em nós. Às vezes a gente fala, por exemplo, não sei o quanto você conhece da literatura bíblica, mas a literatura bíblica tem um livro de Jó, e se diz muito que o livro da biografia de Jó é um livro que trata do sofrimento, mas não é. É um livro que trata do orgulho que Deus tem dos seus filhos, porque a cena inicial do livro de Jó diz que Deus está lá no seu trono e chegam os representantes dos mundos e Deus bate no peito, fala para o príncipe desse mundo, você viu aquele Jó lá, aquele é meu garoto, aquele dobra, mas não quebra. Davi, ele bate no peito, esse daí, ó, é segundo o meu coração. Jesus Cristo, quando ele é batizado, ele diz assim, esse é o meu garoto que só me dá alegria. Essa é a glória de Deus, é ver os seus filhos brilharem, ver você brilhar. É por isso que ele diz, eu fiz para minha glória. Ele diz assim, eu fiz para você brilhar. E quando você brilha, você é a minha alegria. E aí vem a pergunta, por que você está aqui? É a pergunta que a gente está respondendo, nós temos 2 possibilidades. Você foi projetado por você, feito por você, para viver por você. Ou você foi projetado por Deus, feito por Deus, para viver para Deus. Quando você responde essa pergunta, e dependendo da resposta, se a sua resposta for a segunda, isso vai ter um impacto radical na sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há nada que você faça que não vai estar conectado com essa visão de propósito. Quer você seja num púlpito, quer você seja no escritório, numa sala de aula, numa cozinha, governando um estado, uma cidade, quer você seja cuidando da segurança pública, aonde você estiver, isso vai ter um impacto, porque você está ali para brilhar. Paulo foi uma pessoa que captou isso em um determinado momento, ele diz assim, a minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada. Ele diz assim, eu não tenho
a menor possibilidade de ter sentido na minha vida, a menos que eu seja o que eu tenho que ser e eu faça o que eu tenho que fazer. E aí entra na questão como eu realizo o meu propósito. E nesse processo de realizar propósito, a gente costuma misturar algumas palavras e não entender muito como elas se encadeiam adequadamente a relação entre propósito, objetivo e meta. E aqui acho que esse entendimento é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa, você não realiza propósito. A realização do propósito é a consequência de objetivos que detalham como você realiza o propósito e de metas que são ações para atingir o objetivo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que alguém diz assim, olha, meu objetivo é ser médico. Bom, o objetivo é ser médico. Meu propósito é curar pessoas. O propósito é curar pessoas. E a forma que eu escolhi, entre as muitas, quero ser um médico, é um objetivo. Então, e quando eu me torno médico, eu posso realizar o propósito de curar pessoas, ok? Agora, para eu também não realizo objetivos. Eu realizo uma sequência de metas que vão me levar a me tornar, a atingir o objetivo para realizar o propósito. Então, eu tenho que ter uma boa formação na base da minha educação, passar por um vestibular, entrar numa boa faculdade de medicina, fazer residência, especialização, etc. e tal. As metas que vão levar ao objetivo e aí eu vou curar pessoas. Tá claro isso? Tudo bem. Agora, a gente tem uma relação que é preciso ficar clara. Todo propósito, para acontecer, terá objetivos e metas. Mas é possível ter objetivos e metas sem propósito. Você pode ter as mesmas coisas sem propósito. Eu vou fazer um estudo de caso aqui para a gente entender isso, ok? Vai ficar bem claro. Vou revisitar aqui os meus ancestrais judeus. Deus chama um dia um cidadão chamado Abraão, que está lá na Mesopotâmia, e diz assim, olha, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu estou te mostrando. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dando uma meta. Faça alguma coisa, execute alguma coisa. Sai daqui e vai para lá. Essa é uma meta. Ok? Qual o objetivo disso? O objetivo é, quando você chegar lá, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser uma pessoa respeitada e tal. Aqui é o nosso objetivo. Então, executa a meta e você vai chegar no objetivo de ser uma pessoa respeitada, com a vida abundante, você vai ser uma pessoa influente, próspera e tal. Agora a pergunta, o Criador faz coisas sem propósito? Sim ou não? Cadê o propósito? O propósito está aqui. E ser tu, uma benção. Propósito é quando você usa o que você sabe, o que você tem, para abençoar o outro. O propósito, ele está sempre fora de nós. O propósito nunca é egoísta no sentido de, por exemplo, posso querer ser um médico para ficar rico, tenho a menor preocupação com o outro. Estava conversando com a CEO de uma grande empresa da área de saúde e a formação original dela era oftalmologia. E ela me disse o seguinte, Gerson, quando eu ainda consultava e as pessoas entravam no meu consultório e começavam a querer conversar comigo, contar da sua vida, seus problemas, eu ficava pensando, não daria para entrar só os olhinhos, eu examinar, devolver a receita? Objetivo? Sem quê?
Propósito. Propósito, então, responde a pergunta: para que serve a sua vida? A sua vida serve para servir. A gente brilha quando a nossa vida começa a tocar outras vidas de alguma maneira e essas outras vidas se tornam melhores. Agora a pergunta é: se o propósito é uma missão, que é outra palavra que precisa de entrar aqui. Se o propósito é uma missão, eu gosto de analisar muito a biografia do Cristo, porque tem sabedoria inesgotável ali. E uma das últimas conversas que ele tem ali com seus assessores, com seus discípulos, ele diz assim: eu saí do Pai e vim ao mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Eu chamo essa expressão aí de the time between. O tempo entre o momento em que Cristo deixa o céu e se transforma num humano como nós aqui, se encarna, e até o momento em que ele volta. O que acontece nesse time between? Nesse tempo entre? Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele disse assim: eu fui quem eu devia ser e eu fiz o que eu devia ter feito. É isso. E ele diz assim: eu brilhei, porque assim, eu te glorifiquei. Assim, eu sei que você ficou feliz. Eu sei que você ficou admirado. Eu sei que seu coração se encheu ali, porque eu fui quem devia ser. Agora, isso é um problema para nós, sabe por quê? Um problema para nós por causa de uma afirmação que ele fez antes disso. Ele diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ele diz assim: se eu brilhei, vocês têm que brilhar muito mais ainda do que eu brilhei. Desafiador, né? E se vocês estão impressionados com o que eu estou fazendo, vocês vão fazer muito mais. Vocês vão fazer muito mais. E é por isso que ele diz: brilhe a vossa luz e glorifique a vosso Pai que está no céu. Essa missão, e de fato então o propósito se transforma numa missão. Mas essa missão, ela se traduz em 3 níveis. O primeiro nível dessa missão é viver na presença de Deus. Deus chama Abraão e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Uau! A palavra perfeito é desafiadora. Mas a gente precisa entender isso. O que ele disse é: não seja perfeito para merecer andar na minha presença. Não é isso, ok? O que ele disse é que ser perfeito não é um requisito para andar na presença de Deus. Ser perfeito é consequência de andar na presença de Deus. Ele disse: olha, se você andar na minha presença, você vai entrar num processo de crescimento constante, de amadurecimento constante, para se tornar uma pessoa aperfeiçoada. Então, o primeiro passo da nossa missão é desenvolver essa percepção que nós estamos na presença dele. E de que ele não está desconectado de nós, que ele não está desinteressado com a nossa realidade, muito pelo contrário. Ele está interessado dinamicamente na nossa realidade. O segundo ponto, esse andar na presença é uma parte da missão que é universal, é comum a todas as pessoas. Todas as pessoas. A segunda dimensão é tornar o mundo melhor. Isso aqui tem a ver com viver os valores do reino. E aí você tem que ler a Constituição do Reino. O melhor lugar para você ler a Constituição do Reino é ler o Sermão da Montanha.
Quando ele diz assim, olha, serão mansos, serão humildes, serão pacificadores, serão puros. Ele vai dizer, olha, você tem que ser um aroma suave no mundo, onde você estiver. Vai viver os valores do reino. E isso também é universal. Essa é uma dimensão da missão universal, vale para todas. Mas tem uma versão, uma dimensão da missão que é individual e só você pode fazer, que é ser a sua melhor versão. Porque, de fato, tem coisas que só você pode fazer. Deus equipou você com um conjunto de habilidades, interesses, aptidões, de oportunidades. Porque provavelmente tem beleza que só você pode criar. Tem poesia que só você pode conceber. Tem melodias que só você pode compor. Tem problemas que só você pode resolver. Obrigado. Tem dores que só você pode curar. Tem sabores que só você pode criar. Tem conhecimentos que só você pode compartilhar. Tem performance que só você pode obter, porque na verdade essa dimensão ela envolve a sua melhor versão. É você usar o que você sabe, com o que você tem, aonde você está, para impactar o mundo à sua volta e tornar esse mundo melhor. Ser a sua melhor versão. A pergunta é, você já está sendo a sua melhor versão? Quando é que nós podemos nos tornar a nossa melhor versão? Interessante que eu fui convidado para um jantar e a anfitriã, em um determinado momento, disse assim, Gerson, eu te admiro, porque você tem esse talento, aquele talento, você faz isso, faz aquilo, e assim, e eu não sou boa em coisa alguma. Em sério? Sério? Ok. Você poderia me dizer, me compartilhar o contato desse lugar onde você encomendou todas essas delícias que a gente experimentou aqui nesse jantar? Eu disse, não, eu não encomendei, foi eu quem fiz. Você está me dizendo que você não é boa em nada? Que você não brilha em nada? Você brilhou aqui. Você está admirando talentos que eu tenho e desmerecendo os seus. Você não tem ideia do desastre que eu sou numa cozinha. Brilhar tem a ver com você começar a reconhecer e dar valor às coisas boas que você é capaz de fazer. É incrível que a maior parte das pessoas desvaloriza os seus talentos. Sabe por quê? Porque quando você tem um talento, é tão natural e é tão fácil que nem parece trabalho, que nem parece talento, mas é fácil para você. E uma das coisas que acontece com muita frequência é que as pessoas não reconhecem o seu valor. Elas não são capazes de dizer, olha, eu sou o Gerson. Os principais traços da minha personalidade são esses. O valor que eu posso criar é esse. A contribuição que eu trago é essa. Eu posso dar o meu melhor quando? O que eu preciso para eu dar o meu melhor? Eu revelo o meu pior quando? O que eu preciso para não revelar o meu pior? Quando eu não sei isso, significa que a minha identidade, meu senso de identidade, ainda não está consistente. E lembre-se, quem eu sou determina o que eu faço, e o que eu faço determina o que eu obtenho. Está claro isso? Então, o primeiro passo para realizar um propósito começa um esforço profundo de autoconhecimento.
Eu estava num voo e ao meu lado tinha um rapaz e a gente começou no voo a conversar e naturalmente a conversa acabou dirigindo para desenvolvimento pessoal, carreira e tal. E eu vi que ele tinha uma formação extraordinária, um indivíduo que parecia assim, muito inteligente, bem formado, um pensamento agudo, uma conversa inteligente. E aí eu perguntei para ele, "Escuta, você já pensou na possibilidade de buscar trabalho em empresas como essas empresas de primeiríssima linha?" E ele olhou para mim, fez uma cara de espanto e disse assim, quem? Eu? Disse assim, essas empresas, ele me disse literalmente, essas empresas não são para o meu bico. E eu fiquei pensando, quem disse isso para ele? Quem disse isso para ele? Quantas vezes nós limitamos o que Deus pode fazer por nós através de nós, porque nós não reconhecemos o nosso valor, não nos conhecemos adequadamente. Se envolver no processo de autoconhecimento é fundamental para entender os meus pontos fortes, porque é a partir dos meus pontos fortes que eu tenho a possibilidade de me desenvolver plenamente. E o que acontece é que nas organizações eu passei três décadas brigando com isso e tendo sucesso em várias dessas brigas. É que na maior parte das organizações, na nossa cultura, nós somos orientados para pontos fracos e nós achamos que o segredo do nosso sucesso está nos nossos pontos fracos. Deixa eu dizer isso aqui. Você faz um assessment, uma avaliação de desempenho numa organização, e aí já pega o André e diz assim, bom, onde o André é bom? Olha, o André está performando em A, B, C. Lindo, está tudo certo. Aonde o André não está performando, ele não performa em D, E, F. Assim, aí está o segredo. Se a gente fizer o André performar em D, E, F, ele vai ser um cara completo. Não é essa a lógica? E aí gasta tempo, investe dinheiro treinando o André em D, E, F. Aonde ele não é o quê? Bom. E dirige a carreira dele para tentar resolver isso. Quando, na verdade, o que você precisaria olhar é como ele direciona a carreira do André para explorar os pontos fortes dele. Vou contar aqui uma rápida experiência. Em 2007, eu conheci um indivíduo, o nome dele é Renato Galera. Ele tinha perto de 24 anos. E ele trabalhava numa empresa cliente nossa, que é o Grupo Owens de nós, que é o maior fabricante mundial de glass container, embalagem de vidro. Cada 3 garrafas feitas no mundo, ele fazem 2. E ele atuava na área de administração de vendas. E ele tinha 2 conjuntos de atividades lá. Uma que trabalhava processando pedidos, solicitação de representantes, reclamação de clientes, problema de programação e tal. E a outra ele trabalhava gerando informações, um site de business intelligence, uma coisa ainda elementar, gerando informação sobre o negócio. E ele estava muito mal avaliado nessa área de relacionamento com o cliente. Espanhol, pavio curto. E mandaram para nós, a gente estava com um programa de desenvolvimento de gestores, nós estávamos treinando 170 gestores dessa companhia. E só vocês têm que transformar o Galera num cara bom em relacionamento. Aí nós vamos fazer um assessment, mapear a personalidade e tal. E a hora que eu vi o perfil, eu chamei o vice-presidente da área e disse, olha, esquece. A infraestrutura de personalidade dele, ele nunca vai ser um cara amável, agradável, etc, etc, etc. Esquece. Agora, pensamento estratégico dele, capacidade analítica dele, tal. Esse cara é um cara perfeito para vocês criarem, separarem, criar uma área de business intelligence. Esquece de gastar tempo com pontos fracos, vamos investir em ponto forte.
companhia aceitou. Nós tivemos o desafio dele voltar à universidade, fazer uma formação na SPM em Business Intelligence. Criou a área e agora, ao invés de ele ter que ficar se relacionando com gente, deu uma salinha fechadinha para ele, cheio de computadores, cheio de monitores e tal. E ele estava mais feliz que pinto longe. Resultado. Renato Galera hoje é diretor de Pricing Business Intelligence do Grupo Bombril. É um indivíduo que tem uma remuneração, um nível, é uma mosca branca no mercado. Hoje deve ter uns 10 caras no Brasil que nesse nível podem trabalhar no mesmo nível que ele. Mas se ele tivesse continuado com a receitinha de bolo, de investir, de corrigir ponto fraco, ao invés de investir em ponto forte, ele provavelmente era um indivíduo ainda de nível médio, jamais teria chegado a uma gerência, a uma chefia, quanto mais a uma diretoria. Tem momentos que a gente precisa olhar e dizer onde eu sou bom, e aí onde eu vou investir. O segredo está aí. O segredo está aí. Autoconhecimento, a palavra-chave. Não importa quando. Não importa quando. Algumas pessoas dizem assim, eu estou me sentindo assim como o Highlander, o guerreiro, a letra do Highlander, do guerreiro mortal, da música, né? E diz assim, there's no place for us, there's no time for us, there's no chance for us. Ou seja, não tem mais tempo, não tem lugar, não tem mais chance para nós. Algumas pessoas chegam para nós e dizem assim, o tempo já passou. Algumas das maiores fortunas desse mundo foram feitas por pessoas que aos 50 anos estavam completamente quebradas e falidas. A Hewlett-Packard é uma delas. 2 engenheiros do Hewlett-Packard, os dois, eles tinham mais de 50 anos, eles estavam falidos e começaram a fabriquinha de calculadora na garagem. A Golden Cross, que é uma empresa nacional, ela foi fundada por um indivíduo que há 50 anos ele está quebrado. Então, o tempo não importa. Do autoconhecimento, da determinação, de buscar ter um plano de desenvolvimento. Uma característica também que é comum é que muitas pessoas elas não têm essa noção, esse excesso de valor, entendimento, porque na sua formação, dentro do seu ambiente, eles não tiveram ali espelho social, mentores que ajudaram a descobrir esses talentos, esses valores, mas é sempre tempo de descobrir. O outro ponto é não ter um plano. Uma das coisas que limita o desenvolvimento das pessoas, mais limita o desenvolvimento das pessoas, é não ter um plano. Não ter um projeto de vida. Eu me lembro que na semana do 11 de setembro, o Rodolfo Giuliani, que era o prefeito da cidade, ele numa madrugada, ele deu uma entrevista numa rede de TV e aí ele fez uma declaração, ele dizia assim, olha, na tarde do 11 de setembro, quando finalmente a gente se deu conta do que tinha acontecido, nós chegamos a uma conclusão, de que na cidade de Nova York nós tínhamos plano de contingência para tudo que você possa imaginar. Enchente, inundação, furacão, terremoto, blackout. Nós tínhamos plano de contingência para tudo que você possa imaginar. Mas para aquela circunstância que nós estávamos vivendo, nós não tínhamos um plano. E ele disse assim, quando você não tem um plano, você fica refém das circunstâncias. Eu tenho visto que muitas pessoas vivem as suas vidas, seja profissional, seja pessoal, sem ter um plano. Elas vão meio ali ao estilo Zeca Pagodinho. E quando você não tem um plano, você não otimiza seu tempo, não otimiza seus recursos. Uma das coisas que a gente mais frequentemente faz quando está orientando carreiras, e é muito frequente quando nas primeiras conversas o indivíduo chega e diz assim, Jess, agora eu estou feliz, porque agora finalmente eu vou descobrir um caminho para a minha vida.
E aí eu costumo dizer assim, bom, tem duas notícias para te dar, uma ruim e uma péssima. A ruim é que você não vai descobrir esse caminho. E a péssima é que ele não existe. É você quem tem que criar um caminho. Você não vai acordar um dia e vai ter um pergaminho roladinho com lacinho dourado. Seu projeto de vida é só executar. Não tem. Mas você tem que criar o seu projeto de vida. E esse projeto de vida, eu gosto de equiparar a uma viagem. Porque a primeira pergunta que a gente faz para o indivíduo quando ele vai fazer um projeto de vida, de carreira, é: aonde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? E aí, a partir dessa resposta, é como se você tivesse definido o destino de uma viagem. Vamos dizer que você esteja saindo de férias, tem duas possibilidades. Você quer visitar o deserto do Saara ou passar o Natal em Nova York. Dá para levar a mesma bagagem? Definitivamente não dá. Ou você vai congelar de um lado, você vai assar do outro. Quando você decide o destino, você decide a bagagem que você precisa levar. Quando eu digo onde eu quero chegar na minha carreira, eu decido a bagagem que eu preciso ter quando chegar lá. Que eu vou precisar ter quando chegar lá. Que são a bagagem? Conhecimento, habilidades, experiências, vivências. Eu tenho que planejar isso. E aí eu vou decidir o que eu tenho e o que eu não tenho. O que eu tenho eu fortaleço, o que eu não tenho eu vou correr atrás. Dinamicamente, para realizar a minha vida. Autoconhecimento, definir um objetivo, um projeto de vida. E aí, na sequência, é preciso fazer um plano de transição de carreira. Ou de crescimento de carreira. Quando eu não vou mudar de carreira, só vou crescer na carreira, é um plano de crescimento. E em alguns casos é um plano de transição de carreira. Eu tenho vivido várias circunstâncias assim. Eu me esbarrei com um indivíduo e ele tinha uma formação em educador físico, uma pós-graduação e um mestrado como educador físico na Unicamp. Não é coisa pouca isso, não. E esse indivíduo, o sonho dele era ser um personal, um educador físico, mas ele trabalhava como assistente financeiro de uma empresa. Vocês imaginam a frustração dele. Na verdade, está uma pesquisa da Stanford. Participei de um programa de Light Work Design, de planejamento de vida e carreira na Stanford, e uma das pesquisas que a gente trabalhou ali é que 65% das pessoas não gostam do trabalho que faz. A pessoa que quer isso, você acordar toda segunda-feira e saber que até a sexta-feira à tarde, a maior parte do tempo você vai passar fazendo alguma coisa que você não gosta, com pessoas que você não aprecia, e preferir sair em outro lugar fazendo outra coisa, é muito frustrante isso. Mas esse indivíduo estava nessa situação. E o problema é que o tesouro que ele queria estava na caverna que ele tinha medo de entrar. E aí, naturalmente, que ele com família, filhos, responsabilidades, como é que eu faço? Tem jeito. E aí nós fizemos um desenho com ele de plano de transição de carreira para 2 anos. 2 anos. Vai começar, você vai doer. Já se prepara que vai doer. Você vai começar a acordar às 4 da manhã e das 5 até às 9, antes de entrar no seu trabalho. Você vai começar como personal, aí corre atrás de clientes. E depois que você sair, você vai das 6 até às meia-noite, tal, vai começar uma transição de carreira. Até você atingir uma renda que seja pelo menos 75% da sua renda hoje. Aí você pode desligar da tomada e faz a virada.
Em 11 meses ele conseguiu fazer esse processo. E hoje ele é um personal feliz, realizado. É preciso fazer um plano que a gente chama de onde estou, para onde eu vou. Se eu quero chegar lá, definir a bagagem, eu tenho que definir as vivências que eu quero ter. Isso às vezes envolve voltar à academia. Nós temos uma pessoa que participou de um programa nosso em 2015, do Viva a Plenitude, doutora Bárbara. A Ellen, você conheceu. Ela tinha uma carreira sólida de 17 anos no SAP, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E ela, participando desse programa, falou assim: o que eu faço hoje me rende, me dá dinheiro, mas não me satisfaz. E eu quero encontrar um propósito. E ela ficou 7 meses tentando encontrar um propósito. Ela saía, bom, aqui eu vou usar um exemplo, ela saía da onde ela mora, em São Paulo, que é de Moema, e vinha até Santana, que dá mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, mas equivale a quase 1h30 de trânsito, toda semana para uma reunião com a gente, até ela conseguir identificar um propósito. E quando ela descobriu esse propósito, eu disse: eu quero atuar na área de saúde, eu quero atuar com nutrição. E isso envolveu um processo de se ingressar numa universidade, fazer uma formação em nutrição, depois especialização. E hoje ela está super feliz com uma profissão, com um projeto. Ela se encantou pela área de nutrição materno-infantil, está fazendo um projeto super bacana, chama Mãe Cuida, Mãe Nutre, mas esse processo levou 9 anos. Mas ela tinha um plano, e ela fez um plano de transição. E depois é necessário trabalhar o que a gente chama das competências da eficácia. Você já prestou atenção que é muito frequente encontrar pessoas que vieram de uma realidade desesperadora, cheias de limitações, vieram de um ambiente de limitação econômica, limitação cultural, limitação da própria segurança pessoal, pessoas que têm limitações cognitivas, e elas vão à luta, elas se desenvolvem e brilham. E pessoas que têm todas as circunstâncias favoráveis e não brilham. Já prestaram atenção nisso? O que faz a diferença? Não é tanto talento, não é tanto habilidade, mas é dominar a arte de fazer acontecer. As chamadas competências da eficácia. Eu hoje vou fazer um spoiler aqui, para ver se a gente tem tempo. Temos tempo, dona Bamba? Eu estou preparando esse ano a gente vai lançar agora em setembro um programa novo. Esse programa chama-se Até a Última Flecha. E nesse programa eu vou fazer uma análise de algumas biografias e aplicar todos os conceitos a partir dessas biografias. E o que eu vou fazer agora é um spoiler. Eu ainda não falei isso em lugar nenhum. É a primeira vez que eu vou mencionar aqui. É uma série de 12 palestras. Mas eu quero mencionar que eu quero fazer um estudo de caso com vocês aqui, que é quando Deus nos chama para brilhar. E eu quero fazer um estudo de caso à luz de um personagem que algumas décadas eu passei por ele no livro das ideias de Deus e nunca captei quem era esse personagem. Esse personagem é Eliseu. É isso. Ele era um jovem agricultor.
Eu atribuo que era jovem porque ele ainda era solteiro, inclusive. E ele é chamado para suceder um gigante. Quando você tem que suceder alguém, já é um desafio. Quando você tem que suceder alguém que brilha muito forte, né? Suceder a lua é fácil, suceder o sol é difícil, né? E Eliseu tem que suceder um cara que é um gigante, que é Elias. Elias é um cara que faz uma oração durante 3 anos, não chove. Depois ele ora e chove de novo. Elias é um cara que enfrenta 700 sacerdotes sozinho e derrota os 700. Imagina suceder um cara com Elias. Esse é o Eliseu. E tem 3 passagens na vida de Eliseu que vão nos ajudar a entender o perfil dele. E depois eu quero conversar com você sobre um conjunto de 5 competências essenciais para a eficácia. Primeira passagem, ela está no final da vida de Eliseu. Eliseu está doente e ele vai morrer logo. E os reinos de Israel estão divididos ali, em conflito. E o rei Joás se apoia em Eliseu. Eliseu é o grande apoio, arrimo da sustentação do sucesso de Joás. E Joás vai visitar Eliseu. Ele não vai fazer uma visita porque está preocupado com Eliseu, está preocupado porque ele vai perder o apoio de Eliseu. E ele, na conversa com Eliseu, com Joás, com Eliseu diz para Joás assim: pega a sua flecha, coloca no arco e atira essa flecha pela janela. E Eliseu pega na mão dele e eles atiram a flecha pela janela. E aí Eliseu diz assim: essa é a flecha da vitória que o Senhor vai te dar. E aí ele se volta para Joás e diz assim: agora você pega as outras flechas que estão na aljava e atira para o chão. E Joás pega e atira 1, 2, 3 e para. E Eliseu fica indignado com ele. E diz assim: olha, você tinha que ter atirado 5 ou 6 vezes. E porque você parou e atirou só 3 vezes, você vai ter só 3 vitórias, você vai ter uma vitória incompleta. Parece assim meio cruel isso, não parece? Vocês já vão entender um pouco mais para frente. O segundo evento é o evento que está no extremo anterior, quando Eliseu é chamado. Ele está lá no campo, com o arado, está com uma parelha. Aí essa imagem está errada, tem que ter 2 bois ali. Então, uma parelha de bois, ele está varando. Elias passa por ele, joga a capa nas costas dele e continua andando. Eliseu entende: isso aqui é um chamado. Estou sendo chamado para uma missão. Ele corre atrás de Elias e diz assim: Elias, me deixa aí despedir dos meus pais. Ele disse: ok, tudo bem, vai, despede dos seus pais, mas não esquece o que eu te fiz. Não esquece o que eu te fiz. E aí ele vai, despede dos pais, e aí ele volta e faz uma coisa curiosa. Ele pega o arado, quebra ele inteiro, pega os bois, mata os bois, toca fogo no arado, faz um churrasco, chama todo mundo, se despede e vai seguir Elias. Terceira história, e ela está entre as duas. Perto do momento em que Elias vai concluir o seu ministério e vai ascender, ele está em Gilgal e disse: olha, eu agora tenho que ir para Jericó. Vocês fiquem aqui que eu vou.
E todas as pessoas que estavam com Elias ficam. Mas Eliseu disse, não, eu vou com você. E eles vão. Quando eles chegam em Jericó, Elias disse, ó, eu agora tenho que ir para o Jordão. Aí, e vocês fiquem aqui que eu vou. E aí, todos ficam, mas Eliseu disse, não, eu vou com você. Quando eles chegam no Jordão, ele disse, ó, eu vou atravessar o Jordão, vocês fiquem aqui que eu vou. Todos ficam, os que estavam ali, mas Eliseu disse, não, eu vou com você. E quando ele atravessa, então, o Jordão, Elias, na verdade, bate com a capa no Jordão, o Jordão se abre, eles atravessam o Jordão, quando ele chega do outro lado, Elias diz para ele assim, agora me diga, o que você quer que eu faça por você? E aí, Eliseu disse assim, eu quero que você me dê a porção dobrada do seu espírito. E aí ele dizia assim, olha, você me pede é muito forte, mas se quando eu for tirado de você, você me vir, você vai receber. E de fato, quando Elias sobe, ele vê, e Eliseu recebe essa porção dobrada do Espírito, ele volta com a mesma capa de Elias, ele bate no Jordão, ele atravessa o Jordão e ele tem a mesma autoridade que tinha Elias. E a gente pode aprender dessas três histórias. Em primeiro lugar, se você quer brilhar, você precisa ser confiável para si mesmo. Quando Eliseu recebeu ali o chamado, naquele tempo em que ele teve entre receber o chamado, dizer para Elias que só ia se despedir dos seus pais, ele teve um tempo ali para reprocessar a ideia e falou, esse negócio aqui é loucura. Eu estou aqui num ambiente totalmente conhecido, confortável, eu domino tudo aqui, eu tenho segurança aqui, eu vou largar tudo agora para sair e para sei lá onde, fazer sei lá o quê. Mas ele pensou, eu disse que eu vou e eu vou. Um dos maiores desafios e talvez um dos maiores entraves que limita o desenvolvimento das pessoas é o fato que elas fazem promessas a si mesmas e não cumprem. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vivi experiências semelhantes a essa. Você acha que o indivíduo falando, não sei o que estar daqui a 5 anos nessa empresa, daqui a 5 anos eu quero estar no nível gerencial tal. Aí você olha, plano de carreira, promoções, aposentadorias, plano de expansão. Tem chance. Você é elegível? Tem. Ok. O que falta? Precisa ter fluência no inglês, eu não tenho fluência no inglês. 5 anos, dá para trabalhar. Beleza. O que você vai fazer? Segunda e quarta vou fazer inglês. Ótimo. Passa 5 anos, tem a possibilidade, e fulano? Fulano não é elegível. Por quê? Não tem fluência em inglês. Mas ele não disse que ia fazer. Mas segunda era tela quente, na quarta, futebol na Globo. A maior aberração da natureza humana é que a mente comanda o corpo obedece. Então, se a minha mente diz para essa mão, vá para a direita, ela vai. Volte para o centro, ela volta. Se eu não tiver nenhuma disfunção neurológica ou motora, funciona a mente, comanda a mente, o corpo obedece. Mas a mente comanda a mente. E a mente se desobedece. Quantas pessoas fazem promessa? Vou investir no desenvolvimento pessoal, vou controlar meu peso, vou melhorar minha nutrição, minha dieta, vou deixar de ser sedentário. Não dura 6 meses.
Eu estava fazendo um programa e disse: você precisa ser confiável para si mesmo. Veio conversar comigo uma dentista que estava fazendo parte desse programa. E disse: Gerson, naquele dia que você falou sobre esse tema, você bateu duro em mim. Eu descobri que eu era confiável para todas as outras pessoas, mas não era confiável para mim mesmo. Eu fazia promessas que eu não cumpria. A situação dela era a seguinte. Contei isso aqui no podcast ontem, no Inspire. E ela tinha tido o segundo filho e tinha ganho mais 16 quilos, há 2 anos não conseguia perder. Ela tinha feito uma série de especializações para criar uma área nova no consultório dela, tudo parado. E aí, quando ela tomou esse choque, disse: não estou sendo confiável para mim mesmo, já aquele dia eu dei estalo. E eu entrei no nosso programa continuado, assim como no Vida para a Plenitude, nós temos um módulo de saúde e energia, e ela começou a fazer, a praticar. Em 12 semanas ela perdeu 12 quilos. E ela disse: olha, agora eu destravei o processo do meu consultório e eu fiz o desafio para o meu marido. O marido é piloto de helicóptero, dizendo: eu vou ativar essa área no consultório, em 2 anos a gente vai quitar a hipoteca do nosso imóvel. E 11 meses depois ela quitou a biblioteca, a hipoteca do imóvel, porque ela se tornou confiável para ela mesma. Eliseu era confiável para si mesmo. Segundo ponto que a gente aprende aqui com Eliseu é não se contentar com menos. Diz que no livro Almas em Chamas, de Elie Wiesel, o Elie Wiesel se tornou um prêmio Nobel da Paz, um judeu que viveu nos campos de concentração, perdeu toda a família, só ele, e se tornou um escritor renomado. O livro Almas em Chamas, ele diz assim que quando nós morremos e vamos ao Criador, a pergunta que nos é feita lá não é porque nós nos tornamos um Messias ou um entendido na ciência ou nas artes. A pergunta que nos é feita lá é: por que você não se tornou você, a pessoa única que só você poderia ser? Você se tornar plenamente é você não se contentar com menos. Eu vejo muitas pessoas se contentando em viver uma vida muito abaixo do potencial que o Criador deu. Tem gente que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E na parábola das oportunidades, o Cristo contou a parábola das oportunidades, que ele deu 5 oportunidades para um, 3 para um, uma para outro. Quanto mais oportunidades você aproveita, mais você recebe. Não se contentar com menos. O Eliseu olhou e falou assim: eu aqui estou no topo. Se eu continuar nesse lugar aqui, eu já estou no máximo. É seguro, é confortável, mas o bônus não está na segurança e no conforto. O bônus não está. A plenitude, a abundância, a grandeza não está. Eu não nasci para ser pequeno, eu não nasci para ser cauda. Eu nasci para brilhar. No universo, o único interessado em que você seja menos do que pode ser é o maligno. Único. Porque quando nós somos menos, como igreja, nós não cumprimos o nosso papel. E a única forma dele é adiar a sentença dele, que já, pena capital, que já está transitado, um julgado, é sem direito a recurso. É só atrasar. Ele atrasa fazendo com que eu seja menos, você seja menos, a gente se realize menos, a gente conquiste menos. Então, não se contentar comigo, ele falou com menos, eu disse: não, eu não vou me contentar com menos. E aí, nesse processo de não se contentar com menos,
ele toma a decisão de deixar tudo que o impede de avançar, tudo que empurra para trás e puxa para baixo. E é por isso que ele queima o passado dele. Por que Elias faz, porque Eliseu faz essa medida radical de quebrar, quebrar o arado, tocar fogo nele, matar os bois? Sabe por que ele faz isso? Porque ele não queria conviver com a tentação de que tinha a opção de voltar para trás. Retroceder não era uma opção para ele. Não tem nenhum problema em ter plano B e plano C. Dê quantos você quiser. Desde que seu plano B, C, D não seja voltar para trás. Que o seu plano B, C, D sempre esteja direcionado para o futuro que você está buscando. Porque Eliseu sabia que ele ia ter reveses, ia ter dificuldades, ia ter frustrações. E nesse momento as pessoas são forçadas a voltar para trás, voltar para a escravidão. É o povo de Israel. O povo de Israel chegou no deserto. Uma libertação maravilhosa, um negócio extraordinário. A primeira crisezinha que teve, ele falou assim, é melhor a gente voltar a ser escravo lá. Para Eliseu, a escravidão da limitação não era uma possibilidade. Não era. Se livra de tudo que te empurra para trás e te puxa para baixo. Relacionamentos abusivos, trabalho sem significado, hábitos autodestrutivos, qualquer coisa que te puxe, queima. E aí, ele tem um compromisso de criar o futuro. E de novo, aquela expressão. Futuro que você deseja costuma estar na caverna que você está com medo de entrar. O futuro tem muitas respostas. Perguntas sem respostas. Ambiguidade, incerteza. Mas é caminhando que se faz o caminho. E tem uma coisa. Elias sabia disso. Eliseu sabia disso. Ele não podia ficar para trás. Essa experiência dele, em que Elias está testando ele. Eu vou, fica. Elias está dando oportunidade dele desistir. Eu vou, fica. E ele, não vou. Sabe por quê? Porque ele sabia que a grandeza, a abundância, está lá no futuro, está no campo da incerteza, do desconforto, dos perigos. É assim. Porque na jornada de brilhar, o processo para Deus é tão importante quanto chegar ao destino. E às vezes o processo é mais importante, porque é no processo que nosso caráter é forjado. É no processo que o nosso temperamento é domado. É no processo que a nossa falta de fé ela é fortalecida e transformada em confiança. É no processo que a gente anda pela fé e não pela vista. E ele disse assim, eu vou construir o futuro, eu vou andar sempre na frente. E ele lembrava, nem adianta voltar, porque não tem boizinho, não tem arado, não tem nada. O meu futuro está ali na frente. E finalmente, ele não para até terminar. Vocês entenderam por que a indignação de Eliseu com Jeoás, porque ele só atirou 3 vezes a flecha? Dá para perceber na matéria-prima da qual Eliseu é feito que ele não é um cara que vai parar de atirar enquanto ele ainda tiver uma flecha.
Às vezes as pessoas brincam e falam assim, quando é que você vai aposentar? Eu estou com 61 anos. Eu falei, eu vou aposentar o dia que eu mudar para o cemitério. Quando eu tiver uma flecha, é para tirar. Eliseu ficou indignado porque ele não foi um cara que queimou tudo para desistir no meio do caminho. Não importa se está difícil, ele vai prosseguir, ele vai atirar até a última flecha. Porque as flechas elas podem ser lindas na aljava, mas a função de uma flecha é ser atirada. O lugar mais seguro para um navio é o cais, mas ele não cumpre o seu papel no cais. Ele cumpre o seu papel na tormenta do mar, no desafio do mar. E diz que águas tranquilas não fazem bons marinheiros. Então prepare, porque a hora que você colocar o seu barquinho no mar, vem tempestade. E é aí que a gente se fortalece. Você percebe que, analisando esse perfil de Eliseu, dá para entender, fica muito claro porque ele foi escolhido para suceder um gigante, porque ele também era um gigante. Agora tem uma coisa. Sabe qual é a matéria-prima da qual Eliseu foi feito? Sabe? A mesma que você. A mesma que você. O que Eliseu fez e a pessoa que ele era não dependia de uma habilidade incomum, extraordinária, dessas raras que um milhão tem. Não dependia de uma formação extraordinária. Foram opções que ele fez, de decisões que ele tomou, de compromissos que ele assumiu e que ele se determinou. Ainda que eu morra, a última coisa que eu vou fazer é atirar a minha última flecha. São competências, comportamentos e decisões que eu posso ter, que você pode ter. Não depende de nenhum dom especial. Depende desse compromisso. Ser confiável, não se contentar comigo, deixar tudo o que impede de avançar, compromisso de criar o seu futuro, ele não vai acontecer se você não fizer acontecer. Tudo que nós fazemos na vida passa por dois processos de criação que acontecem em dois lados diferentes do nosso cérebro. O primeiro lugar é a visão, a imaginação, e ela acontece no lado direito do nosso cérebro. Então, você olha, daqui a 5 anos eu quero estar nessa atuação profissional, nesse nível, fazendo tal coisa. Eu imagino que a minha vida é assim, vai ser dessa forma, eu vou ter essas coisas, eu vou realizar essas coisas. Ela acontece aqui no campo da imaginação. Acontece que sonhos não se autorrealizam. E eles precisam ir para o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro transforma a visão e decompõe em tarefas, metas, coisas que precisam ser feitas para efetivamente chegar naquele ponto. Esse é o compromisso. E esse compromisso, ele é sangue, suor e lágrimas. O grande problema é que muitas pessoas querem o bônus, mas elas não estão dispostas a pagar o ônus. Enquanto alguns são ávidos e dizem, não tive tempo, não tive como, não tive opção.
Mas enquanto eles estavam na mesa do bar tomando uma cervejinha, os outros estavam estudando. Quero concluir aqui com a promessa do Criador para quem quer brilhar. Esse é um dos textos meus preferidos e que Deus me deu e levou 8 anos para me entender. Tem gente que é duro de aprender, né? 8 anos. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Gostaria de ser essa pessoa? Árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação certa, ou seja, faz o que tem que fazer quando tem que fazer. As suas folhas não caem, significa não desanima, não se deprime, não decide voltar para trás. E tudo quanto faz o quê? Prospera, performa. A lição que Deus me deu para aprender, ela começou no ano em que nós fundamos a nossa empresa, 1989. Nós fundamos um escritório ali em Moema, próximo ao Shopping Ibirapuera em São Paulo, para quem conhece ali a região. E eu ganhei da minha então secretária da outra empresa, vinha de uma consultoria alemã. Eu ganhei da minha secretária um pequeno arbusto como esse, que tinha ali uns 50 centímetros. E nós colocamos na recepção do escritório e ficou. De vez em quando dava uma doencinha, a gente cuidava e tal, e foi. Na verdade foram 10 anos, 10 anos, exatamente 10 anos depois, 10 anos. Essa árvorezinha tinha saltado de 50 para 1,20 m. Ela cresceu em média 7 centímetros por ano, ela cresceu 70 centímetros em 10 anos. E aí nós estávamos terminando de construir a casa onde nós hoje moramos. As nossas filhas eram pequenas e nós fomos um domingo. A construção estava praticamente pronta. Faltava ainda a parte de jardim e tal, ele era um canteiro de obras e tal, estava bem cheio ali. Quando as crianças, as meninas chegaram, elas não deram a menor bola para casa. Mas assim, pai, isso aqui está muito feio. Nós temos que plantar uma árvore aqui. E eu fiquei pensando, onde é que eu vou arrumar uma árvore? Era um feriado, onde é que eu vou arrumar uma árvore? Aí eu lembrei, tem aquele arbusto lá no escritório. Peguei o alto, fui até o escritório, peguei e plantamos essa árvore ali. Ocorre que o terreno onde está a nossa casa, segundo os engenheiros, é um terreno muito ruim, um breve. Com menos de 3 metros já tinha água. A minha casa está em cima de 12 sapatas de 1 metro por 1 metro, com 3 brocas, é um negócio maluco. E nós plantamos essa árvore ali. E agora ela estava livre da limitação do vaso, ela estava livre da limitação do ambiente que não permitia que ela recebesse a luz solar diretamente, e ela começou a sugar aquela água que tinha farta ali embaixo, e ela começou a crescer numa velocidade que em menos de 1 ano ela estava mais alta que um muro que tem 3,50 metros. E ela continuou crescendo, e já estava no segundo andar da casa, nós tivemos que cortar o topo, porque ela não parava simplesmente de crescer essa árvore. Na genética dessa árvore, desde que ela entrou naquele vaso, estava dizendo que ela tinha tudo para ser uma grande árvore. Mas durante 10 anos ela foi condenada a ser um arbusto. Quando ela se livrou de tudo aquilo que impedia o seu crescimento, ela realizou todo o seu potencial. Deixa eu te dizer, tenho convicção do que eu estou dizendo isso, porque a gente tem feito esses programas sucessivamente, a gente tem formado em média pelo menos
Só no Espaço Novo Tempo, 120 pessoas, um programa de 12 semanas, que é baseado em muitos desses conceitos que a gente está falando, como é feito aqui em Viva Plenitude. Pelas experiências, pelos depoimentos, pela minha experiência com milhares de executivos trabalhando. Deus está te chamando hoje para ser muito mais do que você já foi até aqui. Eu não sei se você já é uma árvore, ou se você ainda se sente um arbusto, mas Deus chamou você para ser uma grande árvore. E você está muito mais capacitado do que imagina a quebrar a zona de conforto. Precisa se conhecer, planejar, correr atrás. A abundância está esperando você, eu tenho certeza disso, em todas as dimensões da vida. Todas as dimensões da vida. E Deus abençoe você, que essa semana que vai entrar agora, seja uma semana que você entre com compromisso. Eu vou revelar ao mundo a minha melhor versão. O mundo precisa desesperadamente disso. Nós somos um mundo que é maravilhoso, mas tem muitas necessidades em todas as dimensões. E quando eu deixo de ser tudo que eu posso ser, vai ficar na tapeçaria humana um buraco que só eu posso preencher. E só você pode preencher. Eu tenho certeza. Ele vai fazer coisas infinitamente maiores do que você pode pensar ou imaginar para fazer você brilhar, porque você foi feito para brilhar. Que Deus te abençoe. Eu tinha feito uma promessa no meu vídeo, lembra? Eu falei que eu ia trazer na minha bagagem um presente. Cada pessoa que está aqui hoje, a gente depois só precisa do nome completo com um e-mail legível. Vai ganhar um mapa de personalidade do Big Five. Silvio, acho que já conhece, né, Silvio? É a ferramenta de psicometria hoje mais precisa que existe no mundo. E ela vai revelar o seu perfil de personalidade em 5 grandes dimensões e mais 30 subtraços de personalidade. E vai trazer um perfil do seu traço de personalidade aplicado no trabalho. São 49 páginas de relatório personalizado sobre você. Então, todos vocês que estão aqui hoje vão receber esse programa. Doutora Bárbara, eu vou ser mais ousado. Além do mapa, a gente vai doar o programa O Melhor de Mim online para todos que estão aqui. Tá bom?